Então, continuando mais uma aula do nosso treinamento Elipse, lembrando que o treinamento Elipse 360, ele tem como princípio fundamental gerar uma percepção de integração entre vida pessoal e vida profissional, principalmente colocando nas bases de desenvolvimento das capacidades que estão relacionadas ao alto desempenho, das competências propriamente ditas, trabalhando bases filosóficas e não simplesmente bases em estímulos. Nós vemos muito aí treinamentos focados em alto desempenho, trabalhando muito a ideia de estímulo. E nós focamos um pouco mais no desenvolvimento, entendendo que a construção das bases filosóficas vão dar raízes sólidas para nós podermos compreender como trabalhar o sentido e dar sentido ao alto desempenho. Entender o que significa ser um profissional de alto desempenho. Desassociar essa visão materialista do alto desempenho, muito focado no ter e no adquirir, para ser. Então nós sermos um pouco mais infusos naqueles pilares básicos da construção do que significa realmente ter alto desempenho, que é o ser, fazer e ter. Então buscar tirar a visão do ter para a visão do ser. Tem algumas pessoas que trabalham com esse tipo de treinamento focando também no ser. Nós acreditamos que o que falta nesse treinamento para poder ter o impacto necessário a nível de alto desempenho é realmente instruir essas bases filosóficas para que as pessoas tenham essa consciência integrada de quem realmente nós somos, né? Poder se situar como tal. Então, assim, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade. Então, o que significa maturidade? Na nossa sociedade, infelizmente, existem conceitos que eles são colocados de maneira simplificada. Na verdade, definições, né, são colocadas de maneira simplificada para que possa se ter uma compreensão do senso comum. Particularmente, eu sou contra esse tipo de adaptação da linguagem, porque isso prostitui o sentido real das palavras. Então, quando eu digo assim, eu sou uma pessoa adulta, um adulto, por definição, é alguém maduro. Só que, o que é ser maduro? Essa é a questão. Será que todos nós que passamos os 18 anos de idade, que aí é nível 21 agora, não sei dizer muito bem, que é nível assim de lei, a nível civil, já estão na fase adulta, né? Será que essas pessoas são pessoas adultas, propriamente ditas, entendendo que ser adulto é ser alguém maduro? E quem é que realmente é maduro? E maduro em quê, principalmente? Então, ser adulto, por definição, é ser alguém maduro. Isso está claro. Ser alguém maduro, como é que nós podemos definir isso objetivamente? A definição de ser adulto está relacionado muito à cronologia, né? Ao estado que tu chegou. Você é uma pessoa que começa a ter aí autonomia, digamos, financeira, né? A pessoa já consegue sustentar as suas necessidades básicas através do suor do seu trabalho, já é considerado um adulto. Sim e não, né? Porque se nós entendemos que ser adulto necessariamente é ser maduro, alguém que trabalha e se sustenta não necessariamente é maduro. Nós não podemos desassociar o ser adulto com o maduro, até porque a própria raiz etimológica da palavra sugere essa compreensão de que adulto está relacionado à maturidade. Então, por esses detalhes que nós acreditamos que as bases filosóficas são importantes para nós entendermos aí o que é um treinamento de alto desempenho focado no alto desempenho no mercado de trabalho. Então, falando de maturidade, alguém maduro, primeiro tem que se definir no quê? Né? Eu sou maduro no quê? Existem alguns tipos de imaturidades. Vou começar fazendo uma visão muito relacionada às imaturidades, do que para nós entendermos aí, né? As imaturidades mais comuns das pessoas, para nós entendermos o que é essa complexidade desse conceito de maturidade. Então, a maturidade, vamos botar a imaturidade afetiva, ou a imaturidade emocional, vamos dizer assim, né? A pessoa que analisa o efeito sem analisar a causa. Então eu olho para o resultado e não entendo como foi a construção do mesmo. O sofrimento propriamente dito. Isso a gente já falou em alguns vídeos na SmartCom. Quando eu coloco o sofrimento como protagonista, eu tento antagonizar, ou seja, eu me oponho ao sofrimento, eu tento fugir dele a todo custo, do pano. Porque eu quero realmente o alívio da dor, a fuga da dor, né? Então eu preciso fugir do sofrimento. E o baqueamento gerado justamente por entender o sofrimento como um protagonista, esse baqueamento que é a gente ficar assim, sem saber o que fazer,
Isso é um fator predominante na definição de alguém imaturo emocionalmente. É a pessoa que analisa o efeito e não analisa a causa. Então eu vou, naturalmente, dentro dessa ideia de maturidade, de imaturidade emocional, eu vou optar por aquilo que paliativamente vai gerar um retorno a curtíssimo prazo, um alívio imediato. Que é eu entender assim, bom, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma depressão, tenho uma doença psicossomática, algo do tipo, eu vou recorrer imediatamente à medicação. É evidente que a medicação não pode ser demonizada, ela tem o intuito de auxiliar, ela auxilia. Mas olhar a medicação como um meio, como um fim, propriamente dito, não é a opção mais madura. Entender que a medicação é um complemento de um tratamento. E eu principalmente focar na causa. Bom, por que eu estou tendo isso hoje? Qual foi das minhas escolhas que eu errei, que eu tive esse resultado? Né? Entendendo que o resultado, os meus resultados são fruto das minhas escolhas. Então o que eu tenho hoje está relacionado às escolhas que eu fiz. Então o que é o culpado disso? Geralmente quando eu entendo o sofrimento como um protagonista e eu tento fugir dele, eu arranjo culpados pro meu sofrimento, né? Então, eu sofro porque minha mãe na infância fez isso comigo. Eu sofro porque meu pai não foi um bom pai. Eu sofro porque meus irmãos não me dão atenção. Eu sofro porque meu trabalho é assim. Então, nunca a culpa é minha, assim, a culpa é dos outros. Isso é um claro sinal de maturidade. Então, só nesse aspecto a gente pode direcionar o conceito de maturidade de uma maneira bem ampla. Então, uma pessoa que é imatura emocionalmente, não necessariamente ela é imatura em outros pontos, ela pode ser madura em outros pontos. Nós vamos falar de alguns tipos aqui de maturidades, né? Um outro aspecto seria a imaturidade espiritual. Então a maturidade espiritual não está relacionada, a maturidade espiritual na verdade não está relacionada à religião que eu tô, ou o nível religioso que eu me compreendo dentro da minha religião, não está relacionado a isso. Isso é fechar inclusive esse campo, mas está muito relacionado a entender que a outra pessoa é um ser dotado de potências, de qualidades, de limitações, é um ser que tem sonhos, anseios, e eu muitas vezes cuidar do interesse dos outros, olhar, no sentido assim de querer saber, fofoca, né? Não é isso, cuidar dos interesses é ter zelo pelo interesse dos outros, né? Então eu ter maturidade espiritual compreende eu entender o outro como uma pessoa, um indivíduo, que não é simplesmente um corpo orgânico, mas que existe um corpo espiritual. Mesmo a pessoa sendo um ateu ou não, nós temos que entender que um corpo espiritual significa um ser. Alguém que é dotado de infinitas qualidades, defeitos, potencialidades, que em potencial pode ser a pior, a criatura. O ser humano é uma criatura capaz de cometer as piores atrocidades e as maiores maravilhas dentro desse plano que nós vivemos, né? Então entender o ser humano como um ser é se entender dessa forma. Então quando eu tenho zelo pelos interesses e por esse ser, e eu executo práticas que são consistentes, rotineiras, para de alguma forma me preocupar com os interesses desse ser, provavelmente eu estou muito mais próximo de um grau de maturidade do que imaturidade. Alguém imaturo espiritualmente é aquela pessoa que acorda de manhã super motivada em ser solidária, ser fraterna, vai lá, ajuda as pessoas, digamos, ajudar um morador de rua, né? Vai lá, ajuda durante uma semana e depois nunca mais ajuda, inclusive despreza. E que geralmente, publicamente, ela tende a ajudar as pessoas e divulgar isso para que publicamente ela seja reconhecida como uma pessoa fraterna, uma pessoa, na verdade, madura espiritualmente, e reservadamente ela despreza o mesmo indivíduo que ela ajuda. Então, essa incongruência, essa falta de coerência e principalmente essa inconstância no plano espiritual, ela evidencia uma imaturidade espiritual. Então a pessoa ela pode ser imatura espiritualmente e ser madura emocionalmente. Pode. É evidente que quando a pessoa é muito imatura em um aspecto, geralmente ela tende a ser imatura nos outros também. Mas ela pode estar em níveis diferentes. Então por isso que eu não posso definir maturidade como algo fechado e único. E sim entender, bom, eu sou maduro ou imaturo em quê? Eu não posso taxar alguém como imaturo totalmente. Porque em algum aspecto essa pessoa pode ser mais madura que tu. E tu pode ser mais imatura que ela em vários outros aspectos. Então tem essas diferenças aí que geram essas definições. A imaturidade intelectual. O desejo de saber, ele deve ser maior do que o benefício do saber. Então muitas vezes as pessoas se submetem a um hábito de estudo focado num objetivo que é um objetivo prático. Particularmente isso
evidencia uma clara imaturidade no campo intelectual. Porque o estudo, estudar, promove justamente nós desencadearmos aí essas chaves intangíveis do intelecto, né? Essa compreensão de quem eu sou, da sociedade que eu vivo, dos meios que eu vivencio. Então, quando eu sou imerso no estudo, eu estou sujeito, e tenho o hábito do estudo, eu estou sujeito a colher benefícios e retornos intangíveis. Não tem como quantificar isso a partir de algo específico. Por exemplo, eu estudo para um concurso, para uma prova específica. Então, eu parametrizo a minha vida, modulo minha vida para poder alcançar esse resultado de passar nesse concurso. Isso gera uma situação tão grande, é um esforço tão grande em modular a sua vida, adaptar para isso, que depois do êxito adquirido, de ter passado, ou o fato de não ter passado, eu nunca mais na vida quero ter contato com o estudo, porque foi uma saturação tão grande que eu nunca mais quero ter. Então isso necessariamente, propriamente, evidencia uma imaturidade intelectual. Agora, quando eu entendo que o meu contato com o estudo, a rotina, inserir o hábito do estudo na minha vida, eu vou colher um benefício que ele não é mensurável, que não é intangível, que faz com que eu tenha uma visão de mundo diferente, amplificada, faz com que eu tenha uma visão de mim mesmo mais complexa, mais orgânica. Então, a partir dessa perspectiva, eu vou ter uma maturidade intelectual um pouco maior. Entender que o estudo ele me beneficia não de maneira tangível, não de maneira mensurável, mas sim de maneira imensurável. Então, esse é um atributo que evidencia a relação entre maturidade e imaturidade intelectual. Existe também a imaturidade afetiva, desejo de atenção, desejo de embotar os sentidos, trabalhar durante a semana focado no final de semana, maratona de séries, eu mereço, né? Quando eu afirmo e coloco como álibi essa ideia de eu mereço embotar os meus sentidos e gozar desse prazer nessa condição, quando eu afirmo eu mereço, na verdade, quem não merece, né? É evidente que tu merece. Agora, qual é a necessidade da autoafirmação? Eu mereço, que é necessariamente, e evidencia essa clara imaturidade afetiva, justamente porque na verdade é questionável o teu merecimento pelo teu desempenho no teu trabalho, na tua vida como um todo. Nós entendemos que a nossa natureza ela se condiciona assim, nós trabalhamos, nós nos esforçamos para colher prazeres que são adquiridos a longo prazo. Então quando eu preciso ter um prazer de curto prazo, às vezes eu coloco esse álibi, né? Eu mereço. Essa autoafirmação ela evidencia que na verdade talvez não mereça tanto, apesar de merecer. Talvez não mereça tanto porque tu não te sente merecedor. E não se sentir merecedor já está evidenciando um baixo desempenho. E a pessoa que se contenta com baixo desempenho e quer sair da realidade através do embotamento de sentido, ela quer, na verdade, fugir da realidade. E essa fuga da realidade é uma imaturidade afetiva. Então a pessoa que possui maturidade, que está tentando buscar maturidade afetiva, ela não precisa se justificar para poder ter momentos de prazer. Ela sabe dosar isso muito bem porque ela deu o seu melhor naquilo que ela se propõe fazer. Tendo isso, imergir no prazer em alguns momentos, de forma sadia, isso é algo natural, isso não precisa ser justificado através de um álibi. Temos também a imaturidade parental. Essa maturidade parental hoje é muito comum nós vermos, né? É quando de alguma forma as pessoas, os pais, desejam imprimir suas frustrações nos filhos. Isso muitas vezes gerando até um certo ciúmes dos filhos. Porque imagina, uma pessoa que teve, em algum aspecto da vida, uma frustração. E ela não conseguiu reparar aquilo da forma adequada. Ela não superou aquilo a nível de compreender que essa frustração tornou ela mais forte ou foi fruto realmente das suas escolhas. Ela é uma pessoa que não tem autorresponsabilidade. Porque ter autorresponsabilidade compreende eu olhar e me colocar como culpado e como protagonista dos resultados que eu tive. Então, aí nos filhos acaba imprimindo essa frustração, desejando e tentando apontar questões que tornem as frustrações comuns. Por exemplo, existem mães aí que tiveram um relacionamento, mães e pais que tiveram um relacionamento frustrado com seus cônjuges, e de alguma forma nos filhos essa pessoa tenta trazer pontos para espizinhar, perturbar. Muito dessa cultura da sogra, né? Se fala, a sogra incomodando lá o genro ou a nora.
Então, muito disso está relacionado a esse desejo egocêntrico, esse, digamos assim, essa marca que a nossa sociedade tem, até meio caricata da sogra, né? A sogra brincando, o pessoal brinca bastante com isso, né? A sogra que vai incomodar. Minha sogra é um anjo, né? Não vou falar mal também. Mas as sogras carregam essa culpa. Muito é porque as mães, as sogras, né, tinham esse ímpeto, e tem até hoje, imprimir as suas frustrações nos filhos, de alguma forma torcendo para o fracasso dos filhos em alguns aspectos. Isso é querer fazer com que o seu egocentrismo seja expresso nesse desejo de querer imprimir no outro a frustração. Então, isso está totalmente desassociado do comportamento que um pai deveria ter com o filho. Então, isso é uma imaturidade parental. Quando a minha relação é perturbada com os meus filhos, né? E não só isso, nós temos aí outros aspectos que evidenciam essa imaturidade parental. Carl Wiseman dizia uma frase, Carl Wiseman escreveu sobre conquista de maturidade, sobre maturidade em si, lá na década de 60. Praticamente um autor que eu gosto muito, um dos mais lúcidos que falam sobre esse tema. Então, o Carl Wiseman fala uma frase que ele diz que nós deixamos de ser filhos para sermos gente. E eu praticamente gosto muito dessa afirmação porque literalmente é isso. E nós vemos muitas vezes a imaturidade parental quando ela está disfarçada de afirmações externas sobre os filhos adultos, né? Ah, que meus filhos eles são crescidos hoje, são maduros, mas para mim são eternas crianças. Segundo Freud, isso é uma tentativa egocêntrica de não desejar a maturidade dos filhos, não querer que os filhos amadureçam. Porque quando um filho, onde eu sou progenitor, eu sou a pessoa que é o principal causador da educação dele, claro que a educação é o que nós, a visão de mundo que nós amplificamos para os nossos filhos, né, os metaprogramas que nós construímos junto com eles, somado às vivências que eles tiveram nos ambientes onde eles frequentaram, eles vão ter uma compreensão de como agir frente à realidade. Claro que somado ao seu modus operandi, que é o temperamento, ao seu comportamento, seu perfil comportamental, mas não vai entrar no caso agora aqui. Então, quando eu me considero uma pessoa imatura em alguns aspectos, e eu vejo o meu filho sendo maduro, nesses aspectos que eu sou imaturo, evidencia o que? A minha imaturidade. Então, a evidenciar a minha imaturidade me faz sofrer. E o desejo de fugir do sofrimento é justamente essa tentativa egocêntrica, através disfarçada de frases ternas, dizendo que meus filhos são eternas crianças. É complexo nós entendemos isso. Isso é uma afirmação freudiana. Eu, particularmente, não concordo nem não concordo. Gostaria só de deixar aqui expresso que faz sentido. Sentido faz, né? Então, trabalhar a partir dessa perspectiva de não querer a maturação não querer que os seus filhos amadureçam, óbvio que isso não é algo objetivo. Isso está muito ligado à nossa natureza de querer fugir da dor, como bem foi falado aqui. Desejar que os filhos não amadureçam é um absurdo, né? Que bom se o meu filho hoje tem 3 anos, se ele chegar com 25 anos, ou a idade que seja, e for mais maduro que eu, não na época quando eu tinha 25 anos, que era um retardado, mas sim com 25 anos ser mais maduro que eu com 50 e poucos anos, quando eu tiver meus 50 e poucos anos, se ele for mais maduro que eu em tudo, que bom, eu tenho que ficar feliz. Só que muitas vezes aí a nossa natureza não gosta, rivaliza com isso, não quer entender dessa forma, quer maior retorno a nível de missão de um pai, que é fazer com que o filho seja maduro. Eu quero que ele seja muito mais maduro que eu em tudo. Espiritual, afetivo, intelectual, tudo, emocional. Muito mais maduro que eu. Se isso acontecer, é sinal de que eu contribuí adequadamente para a educação dele. Né? Pais que desejam atenção excessiva. No dia dos pais, meu filho não me ligou. Tá aí, qual o problema? Primeiro que ele não tem a obrigação de te ligar. Hoje em dia existe um problema, né? Os pais não estão entendendo muito bem o que é ser pai. E também não sou eu aqui que querer dizer o que é ser pai, não, mas uma pessoa que quer atenção de filho excessivamente, essa pessoa não entendeu o significado de ser pai. Ser pai é desejar que o filho não precise da tua atenção. É fazer com que ele se desligue da necessidade de ter dependência afetiva, dependência emocional, dependência espiritual, dependência intelectual dos pais. É querer isso. Isso é fazer com que o filho seja mais maduro do que tu.
ou que ele seja maduro, propriamente dito. Então eu tenho que desejar que o meu filho seja mais maduro que eu no momento que ele adquirir essa maturidade. Naquele momento eu vivo ainda me entendendo como alguém mais maduro do que 10 anos antes, 20 anos antes, e essa pessoa, o meu filho, ser mais maduro que eu. Eu tenho que desejar isso, nada menos que isso. Então, partindo desse princípio, hoje a imaturidade parental é algo crítico. E tem muito essa visão de maturidade com base na idade, né? A pessoa tem, sei lá, tem tantos anos de idade, de vida, adquiriu determinadas coisas da vida, já se sente no desejo de dizer, bom, eu sou maduro, né? Não, em alguns aspectos sim, outros não. A imaturidade profissional, ter a crítica excessiva, culpar, não ser autorresponsável, culpar tudo e todos pelo teu mau desempenho profissional, não entender que o teu resultado profissional está relacionado às escolhas que tu fez, não se colocar como protagonista dessas escolhas e se culpar tudo e a todos. Então, entendam, claro que uma pessoa imatura profissionalmente, talvez ela seja também imatura afetivamente, mas não necessariamente está ligada a uma coisa e outra. Ela pode ser uma pessoa madura espiritualmente e ser imatura profissionalmente. Uma questão também relacionada a se situar. A pessoa sempre acha que merece mais do que realmente é. Ah, eu ganho tanto, eu mereceria ganhar tanto. Tá, mas o que tu fez para merecer ganhar tanto? Para merecer ganhar bem mais do que tu realmente está recebendo hoje? Quais os teus diferenciais? Então, se situar. Hoje, relacionado à ideia de maturidade profissional, mas também não está relacionado, tem uma pessoa aí um conhecido aí, que ele é uma pessoa talentosa, estava querendo criar um curso sobre masculinidade, sobre educação de filhos, temperamentos. E eu fiquei um pouco abismado, assim, porque essa pessoa queria falar sobre educação de filhos, masculinidade, nem casada né? Nem casada, nem filhos. Nós sabemos que entre um namoro e um casamento existe um oceano Atlântico, né? Entre um casamento e filhos, existe um oceano Pacífico. Porque assim, ó, o que vai me credibilizar poder ensinar alguma coisa? Primeiro, são duas questões. Quero deixar destacado aqui também que maturidade é algo apropriável. Tu pode aprender a ser maduro. Aprendendo é como? Através da vivência e através do conhecimento. Então, a soma do conhecimento com a vivência te dá credibilidade relacionada à autoridade para poder estar legitimado. O que te legitima é a soma dos dois. Não só ter a vivência e não só ter o conhecimento. Passar por uma situação difícil não te legitima se tu não tiver o conhecimento para poder ensinar isso. Então, está muito relacionado a se situar, saber o estado onde eu estou. Isso é uma visão madura sobre ser profissional, e principalmente intelectualmente falando, a maturidade intelectual. Eu tenho que entender, bom, se eu não sou casado, algumas coisas eu não posso falar. Porque não tem, por mais que eu saiba, que eu tenho conhecimento para passar isso, não existe a legitimidade através da credibilidade, porque eu não vivenciei isso. Assim como só vivenciar não te legitima. O que te legitima é a soma da vivência com conhecimento. E isso te legitima. Como é que eu vou falar de educação de filho sendo que eu namoro? Alto lá. Então, isso é um desejo de ser maduro, querendo atalhar, e é uma visão muitas vezes passional sobre essa ideia daquilo que tu te propõe ensinar. Uma visão totalmente passionalizada. Então o SmartCom, pensando justamente nessas lacunas, trabalha o estímulo diferente do desenvolvimento. A construção do conhecimento, que são, digamos, os tijolos, é o desenvolvimento, né? A construção do conhecimento. E o estímulo é o cimento, que o estímulo tem que ser dado, não ao contrário. Então, trabalhar dessa forma, nós acreditamos no treinamento elipse, que é uma forma lúcida de se trabalhar os conhecimentos. Então, resumindo, existem na verdade, dois níveis de maturidade que nós podemos compreender, né? Um nível inicial, um nível, digamos, primeiro, é o entender a relação causa e efeito, saber por que dos resultados que eu tenho, entendendo as suas causas. Por que do sofrimento, entender que o sofrimento ele tem que ficar como coadjuvante, não como protagonista. Eu tenho que entender o sofrimento como um processo que vai gerar melhorias, que vai me impulsionar para um patamar superior, e entender o porquê desse sofrimento, qual a causa. Então ter um olhar mais focado e mais comprometido com a causa do que com o efeito.
Então digamos que isso é o primeiro nível. Um segundo nível dessa busca por maturidade é trabalhar o refinamento dos canais representacionais. As pessoas, de maneira geral, elas se comunicam através de canais específicos, que é canal visual, sinestésico e auditivo. Então, dentro desses canais, nós temos os sistemas, que seriam os sentidos, que compõem os nossos 5 sentidos, né, que compõem essa comunicação. E como gerar um refinamento através de exercícios práticos para poder gerar esse refinamento de um segundo nível de maturidade. Então, inclusive essa relação, nós trabalhamos o treinamento elipse, a construção, aliando, na verdade, o temperamento ao caráter, trabalhando os elos dele através do perfil da teoria DISC, que seriam os comportamentos, né? Então, temperamento mais caráter resulta na personalidade. Então, temperamento, que é a minha condição, meu modus operandi, a minha estrutura biológica de agir frente à realidade. O meu ímpeto de ação. Quando eu deixo a minha condição de natureza ela se sobrepujar à razão, eu tenho um comportamento padrão. Um temperamento, digamos, os 4 temperamentos ali, o melancólico, sanguíneo, fleumático e o colérico, eles vão ter modos operantes específicos determinados para cada ação. Então isso é uma questão biológica que ela é imutável. É meu modus operandi propriamente dito. Então essa forma de operar na realidade, somada ao meu caráter, é o que personifica, é o que dá o caractere da minha personalidade. E aí, na personalidade, nós temos que trabalhar as camadas e sermos infusos. E não está relacionado a 12 camadas de personalidade, nada disso. É sermos infusos no sentido de personalidade. Então, como trabalhar isso? Que é através da maturidade. Então, eu vou ter uma personalidade mais marcada, uma personalidade mais distinta e mais constituída quando eu entender o que eu preciso melhorar no sentido de maturidade. O que está distanciado do que seria algo maduro, o que está mais próximo da maturidade dentro desses aspectos que nós colocamos aqui e vários outros, né, que nós podemos elencar. Então, manter esse equilíbrio é estar em busca de equilíbrio entre o que tu é maduro e o que tu é imaturo e tentar alinhar isso, né? Ah, mas Douglas, eu sou imaturo em algumas coisas que eu sou imaturo, eu tenho uma personalidade. Sim, mas a tua personalidade ela pode ficar mais resoluta, a tua personalidade ela pode ter um escopo mais robusto, mais estruturado, através do equilíbrio desses níveis de maturidade e imaturidade. Eu resumo, como nós nos compreendemos como alguém maduro. Primeiro, temos critérios. Estabelecemos critérios, métricas e diretrizes. Esses critérios é aquilo que eu faço, que eu não faço, que eu me proponho fazer. Ah, eu não faço isso. Eu faço aquilo. Então, a pessoa que ela é maleável nesse sentido de convicção é uma pessoa imatura. Então, quando eu estabeleço critérios, e esses critérios estão findados com base em convicção, e essas convicções, elas são os nossos ideais. Até se fala, né? O medíocre, ele fala sobre pessoas e coisas, ele conversa sobre pessoas e coisas. As pessoas que com convicção, elas conversam, as pessoas que não estão na média, que estão acima da média, elas falam sobre ideais. Então nós temos aí nos nossos critérios com base em ideais. Olha, esses ideais, eles estão relacionados a crenças e crenças que compõem os meus valores. Então isso eu não abro mão. Eu não abrindo mão, eu estabeleço critérios de onde eu vou, critérios com quem convivo, critérios sobre o que eu falo e com quem eu falo, critérios sobre o que eu faço e o que eu deixo de fazer, critérios sobre o que eu me sujeito e o que eu deixo de me sujeitar. Então isso é um passo fundamental para nós estarmos evoluindo nesse patamar de maturidade. Ah, Deus, mas tu é super maduro, tá falando sobre maturidade hoje. Não, eu tenho muita coisa que eu tenho que mudar, muitíssima. Mas eu compreendi, através de uma série de estudos, essa forma. E nós hoje, com o treinamento elipse, nós propomos ensinar isso. Ah, mas então quer dizer que eu vou fazer o treinamento elipse e eu vou sair maduro? Não, mas é saber como fazer. Porque maturidade é um processo que vai, evidentemente, já chegou a essa conclusão, vai alongar a vida toda. E nós possivelmente não seremos plenamente maduros em tudo, mas sim seremos versões melhores de nós mesmos a cada momento, né? Então, primeira coisa, estabelecer critérios, ter dinâmicas e diretrizes sobre o que eu posso e o que eu não posso com base em convicções. Então, esse é um primeiro aspecto falando disso. Trocar a arrogância pela humildade. Então, uma pessoa que é arrogante, que é pedante, trocar pela humildade. Mas não é a humildade aquela que se coloca abaixo dos outros, porque se tem o conceito de humildade também ele foi jogado na sociedade e as pessoas não entendem o que é ser uma pessoa humilde. Ah, tu é super humilde para falar. Não, não é isso. Mas a humildade, sem a magnanimidade, ela não é nada.
que é magnanimidade? Eu entender o meu valor e o valor do outro, reconhecer o outro como alguém de valor nesse aspecto e saber, na verdade, as minhas limitações. A limitação do outro não me importa, mas eu reconhecer principalmente o valor do outro e os meus valores e as minhas limitações. Isso é se colocar como pessoa humilde. Só que para ser humilde tem que ser magnânimo. Então é algo complexo. Existe, na verdade, a humildade sem a magnanimidade ela é comiseração. Se fazer de coitado, aquele olhar para baixo, né? Sendo que nós somos criados e nascemos para ser pessoas resolutas, com um olhar alto, de postura, né? E não simplesmente se rebaixando, se colocando com essa falsa, essa ideia superficial de humildade, muito propagada aí por linhas filosóficas e até por uma má compreensão da religião, do que é o próximo, do que é um ser. Então tudo isso dentro de uma ideia. Às vezes as pessoas das empresas se omitem porque eles serem humildes, têm talentos, desde que outras pessoas se sobreponham. Não, tu tem que te sobrepor também, tem que buscar isso, reconhecer o teu valor sem deslegitimar o outro, sem sonegar o outro, sem desqualificar o valor do outro. Então esse é o segundo critério que compõe alguém maduro. Outro aspecto é eu trocar o pessimismo pelo otimismo. Na verdade, o pessimismo não, ser pessimista já é incogitável, né? Mas a dúvida, a hesitação da dúvida, e sim pelo otimismo. Tudo bem se ter dúvidas, nós temos que ter dúvidas, mas na verdade é ser uma pessoa otimista naquilo que se propõe fazer. Ah, mas eu não consigo, não sei se eu vou fazer, não, já é sinal de maturidade. Se uma pessoa imatura que já se diz que não consegue fazer. Tem que tentar, tu só vai saber se consegue ou se não consegue fazer se tu não conseguir. Os profissionais de alto desempenho, eles trabalham com... Eles não têm medo da morte, né? Não tem medo da morte. Eles fazem de tudo para conseguir o objetivo. Porque o sentido daquilo que eles estão se propondo é maior do que a própria morte. E morrer sem alcançar aquilo é uma vida sem sentido para eles, né? Então ter essa visão não sobre o esporte somente, mas sobre tudo na vida, é o que compõe alguém maduro. Então por isso essa ideia de ser otimista. Poder buscar colocar sentido nas coisas que faz é olhar com um olhar otimista aquilo que eu estou me propondo em desempenhar e fazer. E um terceiro aspecto que evidencia, que resume, na verdade, o que é uma pessoa madura é a independência crítica e emocional. É uma pessoa que não tem medo do retorno que possa vir a ter às suas ações. Não é ser inconsequente, né? Mas se tu é uma pessoa que tu num jantar de família, tu senta lá e opta pela mentira para não magoar as pessoas, é uma pessoa imatura. Não, mas vai se dizer hoje que isso é algo maduro, né? Então, porque tu não acredita, as tuas convicções, os teus ideais, eles são superficiais. E eles são questionáveis quando é colocada a possibilidade de magoar o outro. Magoar o outro é problema do outro. Nós temos que ter respeito pelos interesses do outro e ter uma visão muito mais relacionada à maturidade espiritual, que é entender o outro como um ser dotado de potencialidades, de capacidades. Então, ter um compromisso com a verdade, com as tuas convicções, é respeitar o outro. Que tu está sendo tu mesmo para o outro, e não outra pessoa. Então, isso acontece muito, quantas vezes nos ambientes familiares a gente acaba tendo que não ser verdadeiro por causa da mágoa dos outros. Isso é imaturidade. Então, a independência crítica emocional está relacionada a isso. O que te impede hoje de pegar um vídeo e gravar e falar tudo o que tu pensa? É o medo da crítica. Mas se isso é tua verdade, o que te impede? Nada. Nada te impede de tu dizer aquilo que é a tua verdade, né? Se a tua verdade está findada e baseada em convicções. Só que nós ficamos muito nessa ideia falsa de respeito. Respeitar o outro é dizer pro outro, olha, tá errado isso aí. Eu não concordo com isso e eu não vou ter parte contigo a partir dessa lógica, dessa perspectiva, desse comportamento que tá tendo. Isso é respeitar o outro, não ao contrário. Então nós temos uma falsa compreensão, inclusive, do que é respeito. Justamente por esse falseamento das interpretações, dessas definições na nossa sociedade, nós identificamos hoje que o treinamento elipse ele tem uma aderência muito grande, justamente por tratar essas bases filosóficas, relacionando isso ao alto desempenho no mercado, né? Porque eu tenho que ter essa visão, entender o que é ser uma pessoa madura e como trabalhar essa maturidade dentro
de uma ideia de querer ter alto desempenho. E não fazer com que não buscar... Porque uma pessoa imatura, ela vai entender alto desempenho a partir do quê? O mercado hoje exige uma série de comportamentos e hábitos que eles deveriam ser hábitos na vida das pessoas. As pessoas, por não ter hábitos sadios, elas acabam tendo que se esforçar além do padrão para ter um retorno mínimo, médio, né? Então o mercado, digamos, exige que tu tenha comportamento XYZ. Aí tu te esforça um monte para ter esse comportamento XYZ porque a tua vida pessoal tá em frangalhos. Então tu te esforça um monte, dedica uma energia muito grande para ter um retorno mínimo. Obviamente que tu nunca vai ter um retorno extraordinário, porque tu faz um esforço gigante para ter um retorno mínimo. Então qual é a forma de desconstruir isso? É integrar a vida pessoal e profissional. É fazer com que na minha vida pessoal eu me habitue a o mínimo entregar de maneira natural. Fazer com que ele seja um hábito. Que ele saia do patamar de esforço e chegue no patamar de hábito, que é o estado de maestria, né? Eu poder desempenhar isso com o estado de maestria. Bom exemplo, quando tu começou a dirigir um carro com 18 anos, tu dirigia todo apavorado, não podia falar contigo, podia ligar o rádio, né, cuidando tudo. Hoje como é que tu dirige? Com muita tranquilidade. O nosso cérebro ele vai estabelecendo aí as camadas de aprendizagem, né? E nós acabamos entrando no estado de maestria quando nós nos propomos realmente em apropriar aquilo que eu estou me propondo. Quando eu compro aquilo como uma convicção. Então, a partir do momento que nós entendemos dessa forma, certamente nós vamos conseguir ser e render e ter alto desempenho no mercado, mas para isso tem que trabalhar as bases filosóficas.